A IA é um grande Lego que as pessoas precisam saber montar. Então, do lado, você falou, tem GCP, quer dizer, é um parceiro de cloud para dados, né? E o Google, de fato, não só o Google, mas vamos falar do Google hoje aqui. Um abraço para o time todo do Google. De fazer esse papel bem feito, não só de hospedar esses dados, mas de organizar, trazer segurança, enfim, né? Pois você tem um lado de arquitetura que vai além disso, né? Não é só o GCP, mas tudo que suporta, e eu costumo dizer que a arquitetura que são os canos que estão embaixo da terra, que como nos canos de uma cidade não dá ibope mexer, ninguém acha que precisa mexer, quando mexe todo mundo reclama, mas quando falta água ou dá cheiro de esgoto, todo mundo, né? Então, a arquitetura é um tema nada sexy, necessário e corajoso. Então, você está trazendo aqui que sem arquitetura, esquece. E aí uma agenda que você trouxe, acho que você foi muito feliz e a gente bate nisso aqui, é redução do estoque, aumento de ruptura, aumento de venda, melhora de margem. Cara, isso é varejo na veia. São as tais dores que mudam o ponteiro, que no final do dia vão fazer o varejo crescer, ficar competitivo, melhorar a EBITDA. Dá trabalho pra caramba, eu sei disso, quer dizer, não é projeto de um mês, nem de 6 meses, é projeto de ano. Tem investimento, mas vem, você passa a arrebentação, vem o resultado. E já já a gente vai entrar no tema, você precisa ter o time junto fazendo. E aí, assim, mas para vocês chegarem até aqui, é uma jornada que eu imagino que, né, a Leo já vem há alguns anos, né, conquistando justamente uma abertura para testar, trazer uma startup de fora, para conseguir justamente mexer nos canos, pensar a longo prazo, não pensar só no curto prazo. Conta um pouquinho dessa jornada de transformação digital que permitiu abrir essa agenda até para as pessoas se sentirem assim, que momento que eu tô, né? Eu gosto de falar, né? Por que eu falei 17, 18? Eu cheguei na Leo em novembro de 22. Tá? Então não fui eu chegando e vindo tudo isso. Mas quando eu cheguei, quando eu visualizei a arquitetura não escala. Né? Então a gente tem um comitê de TI lá, é um conselho consultivo de TI. E eu fui para o conselho, depois de 3 meses, natural, né? 3 meses, 90 dias para fazer um assessment de um plano. E cheguei e falei, pessoal, eu não consigo escalar a companhia do jeito que ela está. Por isso que eu falo que a jornada da IA, ela começa com uma avaliação muito clara de onde você está. E para onde você quer caminhar. Não adianta você ir no hype e falar, vamos plugar um LLM qualquer, Gemini, Copilot. Vou explicar o que é o LLM. É uma linguagem onde Natural Language. É a própria linguagem. As linguagens naturais. Naturais fazendo, que é o que todo mundo está vendo, a grosso modo, do ChatGPT. Mas o ChatGPT é peanuts, é pequeno perto do todo. E aí vem um apoio, e por isso que eu tiro o chapéu para a Leo, vem um apoio do conselho, naquele momento, do conselho consultivo, que era menor, o Edu entrou agora, mas era menor, e veio um apoio do conselho de administração, que também estava sendo remodelado, de falar, putz, a gente entendeu. Então você tem um cheque aqui para investir nessa arquitetura. Então a gente começou, eu digo que a IA, que começa com arquitetura, é a tríade, né? Processo, pessoas, tecnologia, você é uma pessoa de cultura, não tem milagre, é sempre a mesma coisa. Mas a IA é arquitetura, que aí você vai ter uma boa mineração de dados e depois você traz a cultura. Mas você tem que, senão você não vai conseguir fazer nada sem arquitetura e sem dados. Mas aí a cultura já está envolvida, inclusive, quando você fala de arquitetura. Exato, porque senão sem dúvida. Você não consegue nem espaço para isso. Mas eu já tinha feito isso tinha feito isso em outros lugares que eu passei. E aí eu falei, gente, se a gente tombar rápido para a nuvem, lógico, não é gastar dinheiro à toa, mas sair um pouco da visão on-premise e um pouco para a nuvem. E aí eu tive o apoio, fiz isso, mas a IA é uma jornada, eu digo que é uma maratona de 42, não é uma corrida de 5 km. É isso mesmo. São 42 quilômetros para você, daqui a pouco você fazer um triatlon, que é a GNI, entendeu? Que é o IA generativo. E aí quando a gente começou essa jornada, quando o Guto lembrou dessas coisas, eu falei, putz, dá porque a gente já está no Google, a gente já tem arquitetura.
A gente já tem dados centralizados, o famoso lago de dados, o lake, né? A gente já tem o lake lá. A gente tem SAP lá, né? Também mostra o quanto que a empresa é sólida, né? Só o fato de ter SAP já é só. Para botar o SAP dentro de um lago de dados também era uma jornada. Eu fiquei 6 meses fazendo isso. E o time de negócio ficou, não, vamos aguardar que agora a gente vai conseguir fazer aquilo que o Celso contava para nós em 2022. Então, porque você numa empresa ainda familiar, tá todo mundo querendo saber como é que foi essa articulação. Então, foi muito com base na sua experiência. Sim, sem dúvida. Mostrando também que você já sabia resultados, assim, dá algumas dicas em o que você achou que foi chave nesse processo para conseguir destravar essa evolução? Eu fiz análise disso e eu passei quase que 1 ano trocando as pessoas de TI. Olha. 1 ano. Eu de verdade, por onde eu passei, eu ficava angustiado, porque eu falei, cara, eu não vou durar aqui. E a André, o conselheiro, falou assim, faz as coisas com calma, porque a gente quer o longo prazo. Olha aí. Então, a gente não quer o curto prazo. A visão da liderança é fundamental. E aí eu falava para ela assim, putz, eu não estou conseguindo mexer, porque a gente tinha que mexer na estrutura do departamento TI. Eu vi o Murta falar, aliás, um abraço para o Murta. O Murta é o vice-presidente, é o CIO da Leroy Merlin, que teve aqui. Primeiro episódio. Aliás, assistam o primeiro episódio. Episódio muito espetacular. Bacana. Eu concordo com ele. TI, por TI, não faz nada. Não faz nada. Eu ontem estava debatendo que TI não pode ficar fazendo teste de sistema. Quem tem que fazer teste de sistema é negócio. Da mesma forma que negócio tem que trabalhar junto conosco. Então, quando eu comecei a mexer nesse grupo de TI, óbvio que não foi, né, vamos capotar, vamos dar um cavalinho de pau com fuquinha, né? Não é isso. Mas eu fiquei 1 ano, e aí no final de 1 ano, a André falou, agora você está preparado. Você está com um bom time dentro de casa. Eu trouxe gente da Whirlpool, eu trouxe gente da Suzano, eu trouxe gente da Natura, eu trouxe pessoas que já estavam fazendo isso, porque não dava tempo de treinar. Então, esse lado cultural, por isso que eu falo que é uma família interessante de se entender. Não é uma família no curto prazo. É uma família do longo prazo. O fato é que 81 anos que estão aí super bem, graças a Deus. Ao contrário de muita gente no varejo. Né? A gente está super bem. Porque é uma família muito pé no chão. Então, quando a André virou e falou assim, não, primeiro você tem um sinal verde para tocar a equipe do jeito que você imaginar. Eu trouxe business partner, que a Léo nunca teve business partner.